Hoje nós recebemos aqui no nosso canal Cláudia Cardoso dos Santos Bertoldi, arquiteta. Tudo bem, Cláudia? Olá, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado por estar aqui compartilhando um pouquinho desse seu conhecimento com o nosso público. Obrigado pelo convite, né? Demorei, mas cheguei. A gente já tinha convidado já faz algum tempo. É, um bom tempo, um bom Mas tempo. é um trabalho que também requer muita dedicação e uma correria bastante grande, Cláudia. Na verdade, cada profissional é um profissional, né? Eu me dedico, assim, quando eu tô tô envolvido num processo ou num projeto, eu procuro me dedicar de corpo e alma, né? Então, às vezes, essa demanda, por eu estar me dedicando, Sim. acaba que outros lados a gente acaba deixando um pouquinho, né? Deixando outras situações em haver, por estar se dedicando a essa situação, né? Porque do trabalho. o dia a dia de um arquiteto não é somente, estou num projeto, vou iniciar esse projeto e vou até terminar, concluir, só vou ficar trabalhando nesse projeto, porque surgem outras demandas. Existem outras demandas. E assim, como lá no escritório eu e a Mariane trabalhamos de uma maneira customizada. A gente trabalha específico para cada cliente. A gente não tem uma forma de bolo, né? Sim. A gente não tem uma forma de pão padrão. A gente vai para cada um deles, a gente trabalha de uma maneira diferente. Conforme as exigências, necessidades e às vezes até porque a gente procura tá apontando sempre quais são as possibilidades do que pode ou não dar certo, né? A gente trabalha muito com análise de risco. Até no período que o Leonardo trabalhou com a gente também, ele sabe como é que é isso. Tipo, acaba que tu acaba sendo crítico demais, não com o teu trabalho. Não que a gente entrega o melhor trabalho do mundo, Sim. Mas a gente procura fazer o melhor que a gente pode. E aí, justamente assim, às vezes o cliente tem uma demanda que aparentemente o cara chega lá assim, é só um projetinho, mas não existe isso de projetinho. A gente trabalha com uma realidade, com uma gama muito grande de realidade e até mesmo porque eu estudei para isso, né? Eu tô há 20 anos formada. Nossa. E assim, é muito difícil chegar para mim assim, eu tenho um problema que não dá para resolver. Ou eu tenho um problema, como eu vou conseguir resolver aquela situação? Às vezes não vai ser a maneira mais rápida, às vezes, que o cliente está esperando, porque daí, principalmente quando bate no bolso da pessoa, né? Ela fala assim, mas não dá para ser mais em conta. Às vezes o mais em conta não é o caminho. O melhor é o caminho, né? Tu fazer a coisa mais... Porque eu sempre falo com meus clientes, a gente fazendo tudo certo ainda dá muita coisa errada. Então, para que a gente vai dar margem de... E aí, às vezes, essa dedicação que a gente faz, acaba não sobrando tempo para fazer outras coisas, Sim. né? Como vir aqui. E a maioria entende sobre o projeto, vai lá com uma dúvida, é resolvida essa dúvida? Tem esse entendimento? Predominantemente eu procuro ser bem explícita. Eu até acabo me alongando bastante, mas ser bem explícita, a gente tem essa situação, pode acontecer isso e aquilo. Mas nem tudo, às vezes, está dentro do meu controle, né? Mas aí eu procuro, até tem cliente que às vezes sai com o cabelo em pé. Eu conto um caso que aconteceu com o tio do Júnior, que é falecido, que na época ele me procurou para fazer um projeto. Nós ainda tava ali lá no Nilo. E eu falei, tio, vai sair assim, assim, assim. Esse projeto a gente demanda projeto de bombeiro, demanda projeto pra gente aprovar na prefeitura dessa maneira, porque isso aqui, isso. Aí ele saiu de dentro do escritório, eu olhei pra Mariane, era uma manhã assim, eu olhei pra Mariane, esse não volta, Mariane. Mas por que? Olha bem, tu cobrou barato. Eu disse, não é nem cobrou barato. Ele vai ir fazer na outra profissional, que daí uma outra profissional tinha falado pra ele, não, que não precisava não tinha falado nada que precisava, tudo que eu tinha falado não precisava. Então, que eu tava louca. Então tá bom. Eu falei, por mim, beleza. Eu, né, a amizade continua, a família continua. E aí, com o falecimento dele, o filho dele veio me procurar. E porque aconteceu, né, a questão da fiscalização. E aí eu falei, pra gente resolver, a gente tem que ir pra esse sentido. Não, mas eu vou ter uma reunião com a profissional que fez.
Aí a profissional voltou a falar que eu tava louca. Eu disse, então tentar provar dessa maneira. E aí, como eu imaginava, a gente não teve sucesso, né? Ele não teve sucesso. Sim. Posteriormente, ele acabou me contratando para eu poder estar resolvendo essa situação. Mas também, que eu falei para ele, ó, eu só consigo chegar até aqui. Eu consigo resolver o problema só até aqui. Daqui para frente, eu não consigo resolver. Por quê? Porque a situação já está instalada, vamos dizer assim, né? Aí, daqui para frente, a gente precisa tomar essa alternativa. E essa que é a parte legal, às vezes, a gente conhecer várias áreas, né? Nesse meu ramo, tem áreas muito específicas. Arquitetura de interiores, tem arquitetura, o próprio urbanismo, que a gente não pratica, né? Pode ver que a maioria das prefeituras, inclusive, não tem urbanistas contratados. Mas a Alemã tem um arquiteto, quanto mais um urbanista, né? Fazendo a parte de urbanismo. Mas daí tem a parte de projetos civil, porque eu me especializei em 2008 em engenharia e em gestão de projetos. Então, nessa minha especialização, que era um sonho do meu falecido pai, que meu pai gostaria que todos os filhos fizessem engenharia civil, de preferência, né? Porque ele é arquiteto, ele olhava assim, arquiteta? Meu Deus, filha, mas arquiteto... Pra quem que arquiteto vai trabalhar, filha? Engenheiro não, olha o nome engenheiro, filha. Engenheiro tem um nome bonito, não sei o que. Aí foi, mas ele, né, ele custeou toda minha faculdade. Mas assim, ele demorou para entender que, tipo, assim, não é só a questão de um título, é um entendimento. Tipo, né, meus irmãos também são todos engenheiros, mas é uma questão de entendimento. Eu acabei fazendo essa especialização em engenharia. Claro que... Isso ajuda? Meu Deus do céu, 100%. Eu amo a parte da construção civil mesmo. Só que é bom... Eu sempre sonhei em ser arquiteta, né? Desde os meus 6 anos de idade, eu tive minha alfabetização muito nova. Meu pai me ensinou a ler com 5 anos. E me caiu um livro de arquitetura na minha frente. Até então eu quis ser pediatra, odontóloga, outras. E me caiu um livro de arquitetura que era do Oscar Niemeyer, Por uma Arquitetura. E eu falei, não, eu era meia socialista, eu quero fazer projeto para todo mundo, porque os pobres também têm direito a ter arquiteto. E isso, não sei o quê, e eu sentava e filosofava sobre o assunto, para tu ter ideia. E foi que eu, né, tanto é que eu amo, não me vejo fazendo outra profissão, apesar de gostar muito de pedagogia. Acho que isso as pessoas que estudam pedagogia levam para a vida, né? Elas conseguem ter um entendimento e uma leitura, às vezes, de pessoas de uma maneira muito bacana. Mas eu sempre não consigo me imaginar fazendo outra coisa, estão sendo arquiteta. E então, daí foi. E essa parte de estudar arquitetura, que nem eu falei, abriu para mim um leque bem maior do que eu imaginava. Sim. Mas também porque, como o Júnior anteriormente já comentou, como a gente já morou em muitos lugares, a gente teve oportunidades que a maioria das pessoas não tem. Então, e a gente soube aproveitar essas oportunidades, né? Para aprendizado, que acabou ajudando muito na parte da arquitetura, né? Ô, Cláudia, até uma curiosidade minha, assim, ainda hoje muitas pessoas que fazem uma casa sem ter um projeto, e qual que é a diferença de ter um projeto, seguir as normas e não fazer esse projeto? Assim, ó, eu como profissional vou dizer que um projeto facilita a vida. Facilita em tudo, na questão da construção, nas dores de cabeça. Até uma vez uma cliente falou assim, eu tô pagando arquiteto para eu não me incomodar. Mas não significa que você não vai se incomodar como proprietário, né? Nós, como profissionais, pode ter certeza que a gente às vezes se incomoda muito mais buscando uma boa resposta para aquela situação. Aí, qual é a diferença de tu ter um bom projeto, de tu ter um projeto para fazer uma casa? Mas eu tenho um 6x8, eu quero fazer uma casa num 6x8, que é uma casinha de 48 metros quadrados. Um profissional pode fazer uma casa de 48 metros quadrados com o mesmo custo, ou às vezes até menos, bem elaborado, do que uma pessoa, né, que pega um projeto e, vou fazer assim, vou falar com o pedreiro e vou fazer assim mesmo. Então, às vezes a gente coloca a beleza na casa, faz aquela casa de 48 metros quadrados ficar bonita, sendo que às vezes a pessoa tem uma mansão de 600 metros quadrados que não vai ficar bonita. Mas foi feito por um arquiteto, claro.
Mas às vezes não tem aquele... Sim. Como é a vida, né? Sim. E aí... Mas ainda tem casos, o pessoal faz. 90% é feita dessa maneira. 90%. Quantas vezes, às vezes, o pessoal chegar no escritório e perguntar assim, eu tenho uma casinha lá, quanto é que custa para tu fazer uma casa de 70 metros quadrados? Vai ficar em torno de uns R$1.500 o projeto, daí fora as taxas que tu tem que pagar, mais o registro na prefeitura, porque justamente às vezes a gente acaba assustando o cliente porque a gente fala a verdade, né? Sim. Com o projeto tu vai gastar R$1.500 só a parte de projeto, daí mais a taxa do CREA, que no caso o nosso é CAL. Até justamente nessa... vez que eu fiz a especialização em engenharia, eu ainda pertencia ao CREA. Então, hoje, desde 2010, existe o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que é o CAL. E aí, nessa validação, eu não tive essa validação, porque o CREA não reconhece, daí o CREA e o CAL tem uma pequena, né, na verdade, não um alinhamento, eles não são refinados porque, né, divisas e tudo mais. Mas, justamente, daí tu explica pro cliente, tu vai gastar isso, tu vai gastar os 1.500, tu vai gastar a parte das taxas, daí mais os registros na prefeitura. Quando fizer o registro na prefeitura, tu tem que ir depois pedir o alvará sanitário, o habite sanitário, depois tu tem que pedir o habite da casa, daí além do habite da casa tem o INSS da casa, tem o ISS da casa, que um que tu paga pra prefeitura, outro pra Receita Federal, e daí tu vai explicando pro cliente. O cliente, claro, que ele vai fazendo que nem eu tô fazendo assim, sentando na cadeira, tipo, não, mas tu tem certeza? Mas fulano de tal fez e não precisou. Gente, mas o certo é esse. O leão tá ali te cercando e cada vez mais tá rastreando a gente. Então, vamos fazer dessa maneira. Até 70 metros quadrados é de uma forma, até acima de 70 é outra. E eu explico tudo isso. Mas mesmo assim, daí a pessoa fala assim, a pessoa vai e fala com o seu pedreiro de confiança, profissionais e profissionais. Não precisa. Não, a arquiteto vai ficar rico nas nossas costas, tipo, em cima de R$1.500, mas tudo bem, né? Aí o cara vai, eu vai lá e faz o projeto por conta, tipo, executa por conta e tudo mais. Aí passa-se um tempo, vem a fiscalização ou do CREA ou da prefeitura, eu até aí ia procura. Te perguntar, essa fiscalização, ela vai acontecer independente se tem projeto ou não? Na verdade, com as leis, tanto as leis e as situações que estão de fiscalização que as próprias prefeituras são exigidas hoje em dia. Sim. Porque a gente tem sistemas como o REURB. Para ser feito um REURB, né, que nem aqui na América, as casas, um profissional como o Júnior foi lá, fez a medição e tudo mais. Teoricamente, naquela medição tem que nem eu vou falar por Lages, que é uma cidade que eu tenho conhecimento, não que por trabalhar lá, mas por ter imóvel em Lages. Então, o que acontece? Lages aconteceu. No perímetro urbano que já é mapeado, Lages tem mais de 200 anos. Então, foi mapeado toda a cidade, cada imóvel, que foi uma coisa que aconteceu com meus pais. Eu cresci numa casinha que é de 48 metros quadrados, de madeira e tudo mais. Meu pai fez na frente, meu falecido pai fez na frente uma garagem que era de estrutura metálica coberta com uma lona própria para aquela estrutura metálica. A prefeitura de Lages, lá por 2010, 2012, veio fiscalizar aquela estrutura. Eles mapearam por GPS aquela estrutura. Então, o meu pai pagava IPTU dos 48 metros quadrados de madeira e ainda mais daquela estrutura metálica com a parte da lona. Mas era como uma garagem, inclusive nem piso não tinha. Mas tinha que pagar por aquilo. Aconteceu numa outra propriedade da minha falecida avó, que ela tinha no fundo uma casinha, porque por um tempo tinha vaca na cidade. Sim. Aí ela tinha um ranchinho lá de onde criava a vaca. Mas só que não tinha mais a vaca, Sim. Não vou negar. Mas aquilo lá era um depósito de lenha e tudo mais. Eles foram lá, mapearam aquilo, daí a minha avó já era falecida. Isso daí já foi em 2016. Mapearam aquela parte ali. O meu tio foi lá e desmanchou, porque senão ele ia ter que pagar IPTU em cima daquilo ali. E é o correto. Por quê? Porque o município precisa fazer a arrecadação através do IPTU, né? Então, a maioria das pessoas dos proprietários não busca essa legalização. E esse trabalho seu, ele já é alinhado com a prefeitura, ou seja, a prefeitura já tem todos esses dados quando é feito o projeto. Sempre quando um cliente entra no escritório
pede, eu quero um projeto. O teu projeto é rural ou urbano? Mesmo os rurais, hoje mesmo eu e a Mariane tava com uma situação dessa. Um projeto rural que é lá no Rio Luiz, que vai precisar da aprovação, porque a Celesc exige também que os projetos sejam aprovados, Sim. tenham alvará de construção. Mas sendo rural, mesmo assim ela exige que seja aprovado. Porque mesmo sendo rural, a gente tem as leis de saneamento básico. Que, mas lá numa propriedade rural a gente não tem uma rede de esgoto passando. Mas isso não significa que o proprietário não tem a obrigação de colocar o sistema adequado de fossa, filtro e no caso de sumidouro, né? Sim. Que é o que a gente predominantemente coloca quando é numa propriedade rural. Mas, e daí às vezes as pessoas, não, vou fazer assim. Não precisa, vou só colocar uma fossa. Mas tanto, na municipalidade quanto estadual, a gente tem essa lei que é federal, que todos os municípios têm que ter o seu saneamento tratado. Mesmo sendo rural, a gente tem que ter vamos dizer, um direcionamento para o sistema de saneamento, né? Hoje, então, na sua avaliação, nos municípios, há muitas, eu falo assim, residências construídas sem projetos? Creio que mais, assim, anteriormente, segundo o Código das Cidades, tinha mais de 60% das construções irregulares. Porém, com a questão da urbanização e verticalização, com a questão dos prédios, e a gente consegue diminuir essa, né, no caso, para a questão de planejamento, com a verticalização e a questão de obras irregulares diminui muito. Tu pode pegar a questão do próprio litoral. Se a gente pegar há 3, 4 anos atrás, eu tive uma leva de clientes que me procuraram ali para a questão de Itapema, Balneário, para regularizar casas que eles tinham e que tava irregular, porque aconteceu esse processo, né, de reurb, vamos dizer assim, porém com a medição das propriedades, que é uma coisa comum na praia, né? A gente vai lá, constrói uma casinha, já pôs uma garagem, daí vamos fazer mais uma varinha de festa e não sei o quê. E muita gente acabou procurando para fazer essa regularização. Por quê? Porque recebe multa. E não é multa leve, é multa pesada. E se tu fica devendo para a prefeitura, a tendência é tu perder o teu imóvel, né? Então, mas isso demora. Não demora. Porque eles estão no direito deles. Mas a gente pagou o terreno. Não, mas tu tem que estar com essa situação regularizada, né? Então... Sim. Cláudia, e assim, aquela questão, eu falo assim, do projeto. Você fez o projeto, elaborou o projeto. Como é que é esse trabalho seu após o projeto? Com pedreiro, você já faz indicação? Como é que é esse procedimento para o cliente? Assim, tem vários amigos meus pedreiros, mas eu não costumo indicar profissionais. Por quê? Eles já têm... Normalmente, quando tu liga para um conhecido qualquer, né? Agora eu estava nessa obra que o Rafa Pessati está tocando. Aí, o Rafa já tem serviço para 1 ano. Então, eu não vou colocar ele na fogueira de ir lá e falar assim, Rafa, vai lá atender esse... Porque ele já tem... Já não adianta, às vezes, tu pegar e chegar e indicar, tu vai colocar o teu amigo numa fogueira muito grande. Sim. Que não é assim, nós com a parte de projeto. Claro, que depende do projeto. Nós temos um projeto grande que a gente está tocando de um prédio, que a gente já está trabalhando fazem 5 anos nesse bendito projeto desse prédio. E ainda assim, eu chegando aqui na porta, estava mandando mensagem para estar organizando a logística de entrega de portas, e claro, porque é uma demanda que não é 10 portas, né? É uma demanda absurda. Então, isso só na logística de entrega e tudo mais. Então, às vezes, nós como profissional, eu ir lá e sair do escritório, perder 4, 5 horas é uma coisa. Para um pedreiro, ele não... Se ele não tiver uma equipe, fica complicado. Então, tu não pode simplesmente jogar até teus amigos pedreiros te vira lá, que nem... Eu vou pegar o Rafa mesmo, porque o Rafa, né... O Rafa, já conheço ele, foi ele que fez a reforma da minha casa quando a gente veio pra cá. Eu não vou simplesmente ligar, Rafa, preciso que tu se vire. Daí eu já te indiquei pro cliente, tu vai ver o que
faz. Uma vez eu até fiz isso com o Renito, meu Deus do céu. Eu falei, Renito, preciso que tu faça isso e pegue. E aí, bem no fim, o Renito não conseguiu ir, porque ele já tinha demanda dele, né? O Renito é um dos melhores colocadores de cerâmica que a gente tem, ceramistas que a gente tem. Eu peguei, aí, Renito, a minha cliente comprou um porcelanato e ele veio, a compra foi consorciada com a tua instalação. Meu Deus do céu, e ele não tinha condição, não tinha tempo, então é complicado. Assim, mas esse trabalho de acompanhamento você faz para o pedreiro entender o projeto... Normalmente, assim, ó, tem a maioria dos profissionais, a maioria, não que a gente não teve, a gente já teve um caso de um profissional pegar e falar assim, eu já tô acostumado a trabalhar com o projeto da outra profissional. Aí, tá bom. Ou até mesmo na questão desse prédio. Quando a gente estava fazendo o projeto do prédio, quando eu cheguei, porque meses antes a gente entrega, né, o projeto da base estrutural. Aí o cara falou, não, mas isso aqui tá tudo errado. Eu disse, então tu me explica onde que tá errado. Primeiro lugar. Aí, segundo lugar, por que tá errado? É porque eu não sei ler assim. Eu disse, não. Então tá bom, então vamos fazer um cursinho, vou te ensinar, eu tô aqui pra te ensinar. Aí fui, expliquei pra ele, porque realmente, às vezes tu pegar um projeto de estrutural, da parte da base de uma estrutura que tu olha ferro pra lá e demarcação e ponto de locação e assim, coordenada que tu... Até pra mim, que já tô no ramo, que na verdade eu falo que eu tô 20 anos formada, porém... Já tô nesse ramo, pelo menos, já dá 30 vai dar 30 e poucos anos que eu tô nessa brincadeira, vamos dizer assim. Então, gente, até pra mim, porque como meu pai não era construtor, mas meu pai construía e ele sempre foi aparado por projeto, né? Sempre teve profissionais com ele. Aí eu desde pequena olhava projeto. Então, pra mim, que conheço, às vezes, dependendo do profissional que faz a minha especificação técnica, eu também tenho que fazer uma leitura. Por isso que a gente tem a parte de gestão de projeto, né? Por isso que eu fiz uma pós-graduação em gestão de projeto, para poder ter esse discernimento. Sei que não é fácil, mas não simplesmente chegar chutando balde. Porque não... Não. Vamos lá. Então, vamos... se eu não sei, vamos aprender junto. Não vamos dizer que tá errado, né? Porque a maioria das vezes, às vezes, a gente entra em conflito por causa dessa situação. A pessoa vem falar, não, mas... Tem que seguir o projeto para dar certo. E ainda, que nem eu falei, seguindo muita coisa dá errado. Então, vamos procurar facilitar. Porque que nem, também é uma das coisas que eu sempre falo das obras. Não, pode deixar, minhas costas são largas. Que tal coisa errada. Eu disse, tu lembra? Porque eu tenho minhas agendinhas, né? Eu tenho... Tá lá tudo agendado, tudo anotadinho na agenda. Tipo, minha cabeça ferve, mas... tu lembra aquela vez que aqui, ó, a altura disso aqui era 45 centímetros. Daí você falou que isso aqui ia acontecer tal intervenção, a gente aumentou para 60. Tu lembra? Não lembro. Eu disse, mas eu lembro. Eu tenho aqui anotado que você falou. Mas tudo bem, minhas costas são largas, eu aguento mais uma. Tipo, é só mais uma no meu lombo, então... Ô, Cláudio, sobre garantias, por exemplo, você constrói uma casa com projeto e uma casa sem projeto. Eu falo garantia, às vezes, de seguro para buscar essa questão. Como é que... Assim, ó, até hoje em dia, até mesmo por isso que é interessante da questão das regularizações. Eu trabalho para uma empresa que ela... Há uns meses atrás, aqui nos embutidos Belete, eles pediram para eu fazer uma vistoria. No Embutido Belete, eu já trabalho para eles, para projeto, fazem anos. Só que eles não sabiam que eu trabalhava para o Embutido Belete em relação à parte de projeto. E aí, eles pegaram e me pediram, assim, para justamente fazer um seguro, para fazer as fotos, né, que eles me pediram, eles me contrataram, mas sem saber que era eu. Que fazia projeto para eles. Ele, porque se eles tiverem registrado, eu disse, não, mas a gente tem. Eu apresentei, então isso valida. Porque não é simplesmente, o Ilinésio chegou lá, ou a Janaíse, ou a Janaína foi lá e fez aquilo ali simplesmente de qualquer maneira. Não, aquilo ali foi feito de uma maneira pensada, até mesmo por causa de outros órgãos, né? SIDASC, que é uma interação que a gente também, como profissional... eu particularmente busco sempre, porque a gente tem que ter alinhado com as normas de SIDASC, de tudo mais que a gente, para poder estar esclarecendo, né, para o cliente, o caminho certo é por aqui, que nem eu falei, não que não vai dar errado, mas aqui já estamos, o certo é fazer isso. Então, ali, quando eles pegaram e pediram, eu falei, não, mas a gente, seria bom que tivesse um projeto. Nisso eu já encaminhei para eles o projeto.
É uma coisa que facilita para a vida de todo mundo. Tanto para o cliente quanto para a empresa que contratou esse serviço, sabe? Sim. Então, essa questão de tu ter um projeto e as outras garantias também, que é a questão executiva. Um dos projetos que eu fiz um projeto para o Thiago Fregulha e o Thiago, na época que eu fiz esse projeto, já vai fazer 10 anos. O Thiago me comentou, fulano de tal teve um problema, assim, estrutural na casa. Você vai fazer o quê? Eu disse assim, se você acontecesse isso com você, o que você faria? Eu disse, em primeiro lugar, eu pegaria o meu projeto, eu olharia quem foi o profissional que executou, né? Porque tem muitos profissionais e as suas manias, assim como eu também tenho mania. Tem profissionais que têm mania. Não, mas eu toda a vida fiz assim. Tá, mas toda a vida tu fez errado, então. Não que eu também não erro. Você diz o pedreiro? Eu falo. Eu falo pro pedreiro, não, mas eu toda a vida fiz assim. Tá, mas isso aqui tá errado. E aí, de onde der, eu não quero ser grosseira. Procuro evitar entrar em conflito. Não que eu não entre também. Sim. Mas assim, tu vai fazer dessa maneira aqui. Porque você... não sei o quê, quem fez... Como aconteceu na casa de uma cliente. Deu uma trinca na casa dela. Aí o pedreiro pegou e disse assim, mas 50 anos eu trabalho assim. E tá, tudo bem, eu só trabalho há 20 anos assim. Só que eu tenho certeza que os meus 20 anos tá mais certo do que os teus 50 dessa maneira. E daí, quando deu a trinca, o profissional não foi lá resolver a situação da trinca. Aí a culpa foi da areia, aí a culpa foi do cimento, a culpa foi de 1 milhão de situação. Não que ele não fez a contraverga certa, não que ele não fez um negócio que está especificado. Que até um dia eu falei para ele, mas tu tá há 50 anos fazendo errado. Cláudio, o que é isso? Tu querendo me ensinar? Eu disse, não. Uma mulher me ensinando ainda, brava comigo. Eu falei, Então, eu vou te falar que, olha, eu lembro que quando eu era pequenininha, na verdade também foi um erro de reboco que eu olhei assim e falei, quando eu era pequenininha, eu lembro do meu pai fazendo cara de manchar por causa de 2 milímetros torta uma parede. A parede, não era nem com o reboco ainda. O reboco tampa, mas eu vou saber. Eu lembro que meu pai falou isso com... E eu sempre penso nisso. Tipo assim, eu não posso deixar passar essas coisas aqui que tá errado. Porque eu vou saber. Ou a medida de um estrivo, que às vezes, o cara chega pro proprietário, mas isso aqui vai te economizar material. Cara, mas meu Deus, mas vai cair. Tá, não vai cair agora. Vai demorar. Sim. Às vezes vai ter passado os 50 anos para cair. Mas vai cair. Então, poxa, gente, vamos fazer ali. E essa questão de material que você fala, há uma orientação sua também? Sim. Predominantemente. Tem cliente que fala que não. Uhum. Deixa que meu pedreiro vai fazer. Então, tá bom, eu não vou fazer nem RRT para você, que é o registro da minha responsabilidade técnica, eu não vou fazer. Então, é uma condicionante que eu coloco, porque eu tenho que me resguardar. E aí já teve um caso também que eu fiz o projeto e o cliente processou a empresa que executou o serviço, que foi uma empresa em específico. Aí eu falei assim, então eu vou lá fazer uma averiguação técnica, porque assim, o meu projeto não tem como modificar, porque eu tenho um PDF que é salvo, que tem assinatura digital, tem, né, N situações. E fora isso, a gente tem um registro de responsabilidade técnica. Aí foi lá, o cliente descascou a viga. Daí, o que aconteceu? Não tava. Os estrivos da viga, da laje superior, os estrivos estavam a cada 30 centímetros. A altura da viga, que era para ser uma viga de 35, se eu não estou enganada, estava 25. Aí, a quantidade de ferro, que era para ter 6 ferros, tinha 4. Isso tudo para economia? Que daí a empresa tinha sido contratada, daí Sim. O cara pegou e eu liguei na época pro cara, o cara falou, não, eu nem vi projeto. Daí eu disse, meu Deus, mas aqui tem uma conversa tua com ele no WhatsApp que tá falando que ele te entregou o projeto, que tu tava vindo buscar o projeto. Mas eu nem sabia disso, eu não prestei atenção. Daí, cada um desvia de uma maneira, né? Sim. Mas normalmente eu até, que nem eu falei, daí, fui lá tentar fazer eles, daí começaram a discutir, eu disse, gente, eu não tô aqui pra discutir, nem apontar quem tá errado, quem tá certo. Na verdade, assim, se for a minha parte, eu já me resguardei, porque o que é a minha parte eu tenho registrado. Mas aqui, vamos lá, vamos tentar resolver. Resumindo. Não resolveram coisíssima nenhuma. Porque eles queriam ficar lá apontando quem era a culpa de quem. Sim. Um porque não pagava e o outro porque entregou um serviço mal feito. Aí, resumindo, ficou lá. Ficaram naquele impasse. Os dois tiveram que pagar o advogado, que saiu bem mais caro do que o molho, do que a galinha.
Um ficou sem receber, pagou o advogado, ficou sem receber, e o outro teve que pagar o advogado e tá com uma obra que não tem garantia técnica nenhuma. Você fala advogado, dá bastante também? Eu falo essas encrencas judiciais de obras? Dá. Assim como a questão da inadimplência, né? Tipo assim, eu na minha parte de projeto eu tenho uma grande inadimplência, não vou mentir. Tipo assim, eu tenho a questão de inadimplência. Atualmente o cliente meu que não me pagou, ele vai pra justiça. Simples assim. Sim. Simples assim. E, mas é causa-ganha? Predominantemente. Porque assim, porque muitos clientes não pagam porque qual é o pensamento dele? Cláudia, mas eu fiz o projeto, mas eu não vou mais construir. E muitos falam assim, mas eu não vou mais construir. E depois você passa, a obra está acontecendo. Não está construída. Realmente a pessoa não constrói. Mas eu queria só um projetinho, só para ter uma ideia. Gente... Tá, eu vou lá, me dedico 10 horas fazendo aquele bendito daquele projeto, ou, né, às vezes tendo um retrabalho, como já aconteceu, teve um cliente que eu e a Mariane, a gente, foi há uns 2, 3 anos atrás, aí a gente falou assim, esse projeto aqui é o nosso, vai ser um presente para essa pessoa, porque a gente viu que a pessoa não tinha condição e tudo mais. Tá. Mas aí eu falei, mas as taxas pelo menos tu paga. Beleza? Combinado? Beleza. Fomos lá, fizemos projeto, tudo mais. Não, mas olha, eu acho que vai dar certo, eu vou construir, eu vou querer mais tal coisa. Eu disse, nossa, mas daí, tipo, o ruim é quando tu já finalizou uma etapa e tu tem que, todo mundo, eu tenho certeza que você também não gosta de retrabalho, ninguém gosta de retrabalho. E até porque tem que fazer toda uma alteração. Aí tá, fomos lá, não, mas eu vou querer mais tal coisa, tá bom, vamos adequar pra tua realidade, vamos chegar lá. Aí eu e a Mariane já se olhava assim, meu Deus do céu, por que a gente foi fazer isso aqui de graça? Tipo, respiramos fundo. Daí o cliente falou assim, mas eu não tenho dinheiro pra pagar a taxa. Tu não pode pagar pra mim? Tá bom, nós vamos pagar as taxas pra você, mas depois eu prometo pra ti que eu te ressarço. E cri. Daí o que aconteceu? Ele desistiu do projeto. Não ia mais construir. E nós pagamos as taxas. E ficou por aquilo. Eu falei, essa foi uma baita boa ação. Ficou. E ficou. E não tem, assim, tipo assim, na verdade, a gente até falou, vamos cobrar. Não, a gente se propôs a primeiramente não cobrar. E eu falei, mas, meu Deus, eu li a mensagem, mas tu tá aqui falando na mensagem que eu ia cobrar a parte das taxas. Daí eu e a Mariane chegamos ao consenso, tipo assim, fizemos de coração, passou uns 10 arrependimentos, mas fizemos. E aí foi, né? Não tem muito o que fazer. Mas a questão da justiça... Acontece muito, eu tenho alguns clientes que a parte ambiental acaba... Tendo essa questão judicial. Mas você diz devido ao... Na construção civil mesmo, tipo, eu tenho um caso de um cliente, vários terrenos aqui em Salete, porque assim, os nossos lotes em Salete são irregulares, né? Em relação muitos ao formato, e a gente tem construções muito próximas ao rio. Então, assim, a gente não tem a maioria dos terrenos não é um esquadro exato de 90 graus, né? 90 nos 4 cantos. A gente tem alguns que tem, ele é próximo ao rio, ele tem a curvatura do rio e tudo mais. E, às vezes, eles não têm aquela medida mínima que é a exigência ambiental. Então, por vezes, a gente, às vezes, tem projetos que a gente faz tudo bem. Porém, a parte ambiental, o IMA acaba exigindo, aquela parte ali você tem que reflorestar, né? Tá fazendo uma intervenção. Tanto é que até eu tenho o pessoal da Pronatur, que também eu trabalho muitas vezes com eles. Agora mesmo estou com um projeto com o pessoal da Elos, ali do Gilson Tanquela, que também, eles fazem essa parte de regularização. Tem uma serraria, eu estou fazendo projeto de uma serraria. Uma serraria tem a parte ambiental. E, claro, eles ali estão todo legalizado, não precisam da parte, né, de civil, da parte de advogado. Mas precisa estar com a parte ambiental. E eu, justamente, tenho que estar, que nem eu comentei anteriormente, com o SIDASC, com o IMA, anteriormente era a Fátima, para estar com isso alinhado, para também poder dar um respaldo para o meu cliente. Aí, que nem a parte de projeto de bombeiros, que é uma parte que eu trabalho muito forte,
eu tenho que estar alinhado com as normas dos bombeiros. O ano passado tinha mudado em 28 de dezembro de 2022. Daí passamos o ano de 2023 todo com uma legislação. Agora, dia 22 ou 26 de abril vai mudar novamente. Então, a gente tem que estar com isso dali. Às vezes, né, a maquininha aqui tem que funcionar para você estar com... Não que a gente consiga acertar tudo, né? Sim, mas tem que acompanhar. E aí, claro que a gente também tem colaboradores, né? Tipo, eu tenho uma equipe com mais 7 profissionais, 7 engenheiros, fora a Mariane e o Júnior, que trabalham comigo, em situações remotas, que trabalham comigo também, que me dão, né, respaldo. Então, tem uma das maiores especialistas de estrutura de Santa Catarina, na verdade, que trabalha comigo, e assim vai, né? Então, a gente tem uma equipe para dar, na verdade, apoio. Sim. E porque, assim, até mesmo porque eu tenho um lema que que eu sempre levo comigo. Uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Então, eu não consigo fazer nada sozinha. Tipo, claro, até eu e a Mari sempre a gente fala assim, eu sou a cara do escritório na parte de vender projetos. Porém, a parte, e tipo assim, quem vai ter interação de como vai resolver uma situação e tudo mais, mas vou colocar a Mari para desenhar, como o Leonan também, vai estar ali para, né, o Leonan estava ali naquela parte de aprendizado dele. Então, eu vou ter pessoas para eu poder, que eu vou estar coordenando, fazendo a parte de gestão, porém, eu não vou chegar a lugar nenhum sem o apoio deles, né? Sim. Então, desde um pessoal da logística ou um mestre de obras, que eles sempre vão estar me dando assessoria, né? Você falou ali sobre terrenos. Tem várias situações, eu falo desses terrenos que às vezes tem um local que diz, não, aqui não tem como construir, ou sim, todo lugar é possível? Sim, não. Assim, e há uma orientação também? Na verdade, a gente tem os planos de diretor, que inclusive de Salete está passando por alteração pela MAV, né? Até sei que semana passada teve uma reunião ali na prefeitura, mas sim, uma reunião fechada. E daí teve anteriormente não quero te mentir a data, se foi em setembro ou outubro do ano passado, que teve a situação de ter feito na Câmara de Vereadores. Veio o pessoal da MAV fazer uma explanação sobre o plano diretor, e daí até o pessoal pediu sobre terrenos, para mudar as medidas de terreno, que particularmente até eu concordei com o rapaz da MAV, que falou, quanto mais a gente diminui, porque muita gente aqui no Centro de Salete tem um terreno de 600 metros quadrados. Mas aí a gente pode fazer um parcelamento desse terreno para, tudo bem, para 300, desde que ele dê os 12 metros de frente, ok. Mas, às vezes, diminuir muito uma escala de um terreno, como em São Paulo mesmo, eu fiz alguns projetos de terreno que tu tinha 3 metros de frente. Não, todo mundo merece uma moradia digna. Então, às vezes, eles chamam de processo de favelização. Quanto menor o terreno, às vezes você não cria um processo de um projeto bonito. Tu cria uma moradia não digna. Então, e às vezes, justamente, mexer no plano diretor é bem delicado em relação a diminuir medidas de lotes por causa disso. E tem muitos lotes que não são edificáveis aqui em Salete? Sim, tem muitos. Por quê? Porque a nossa cidade é circundada pelo rio. E o rio acaba impedindo muitas coisas de legislação legal. Claro, tem a questão de construções ilegais. Mas fulano tem construído. Gente, porque fulano vai pular da ponte, tu também vai pular? Não vai. Meu pai e minha mãe falavam que a gente não pode. A gente não é todo mundo. Então, a gente tem a questão de muitos lotes que hoje em dia não são permitidos. Se tem uma casinha, demoliu, não constrói mais. Até aqui, antigamente, onde era o depósito da antiga serraria, ali, que é na frente aqui, vindo para América, que era da Edla, acho que é da companhia Heidrich, não sei como é que é o nome da empresa. Hedler, né? É Hedler, não sei o nome da empresa, não quero mentir porque eu não sei. Mas passando a ponte do lado direito, ali é um terreno que é um baita de um terreno, mas não é edificável porque tem a legislação que não permite. Olha só. Então, anteriormente eu sei que tinha construções, sim, porque a gente vê fotos que tinha construção. Tirou, não constrói mais. E assim vai, né? Você falou sobre projeto. Você leva um projeto básico 10 horas e eu pergunto... Não, projeto básico eu levo... Nós temos um apontamento, né, no escritório.
que tanto na era da Mari, o Leonan também praticou isso, que a gente tem a questão de apontamento. A gente demora, em média, um projeto de 70 metros quadrados, no mínimo 1 semana de trabalho. 1 semana. Isso envolvendo, sem contar a apresentação, porque daí, dependendo, tem projetos que a gente demora 4, 5 horas para apresentação, e tem projetos que já são mais tranquilos. E sem contar o tempo de legislação, que às vezes é questão de prefeitura, né, que tem períodos... A prefeitura tem a gente entrega na prefeitura, tem a parte do tempo dele de análise, que é em média de 30 dias que o David demora. E, posteriormente, daí tem... Quando não é pro bombeiro, daí bombeiro tem em torno de 45 dias, dependendo da especificidade do projeto. Você pega, eu tenho um prédio aqui, que tipo, daí claro, tem as voltas e alterações e tudo mais, que demora mais de 45 dias um projeto de um edifício. Qualquer estrutura multifamiliar já é um projeto que no bombeiro demora 45 dias. Na prefeitura também tem essa média. E na sua carreira, o projeto mais longo que você fez? Eu acredito que o projeto mais... É que, na verdade, o mais longo que eu fiz, eu acho que foi em torno de 4 anos e meio. Nossa! Mas nunca passou disso. Que, na verdade, foi um projeto no exterior que eu ainda não era formada. Aí, depois que eu me formei, que eu consegui finalizar ele, que assim, foi... Mas foi um projeto bem legal, porque eu tive oportunidade... que é uma coisa que puxou a outra, Por causa de uma consulta no psicólogo, o psicólogo me pediu para fazer eu fazia faculdade ainda. Aí me pediu para fazer o interiores do consultório novo que ele estava indo, e nisso o parceiro dele estava se mudando para Nova York, e daí pediu para fazer o projeto lá, e assim começou. E até eu consegui mandar os móveis para lá, que foram de container, porque eu trabalhava numa empresa que também, assim, eram outros tempos. Não era tudo digital como é hoje em dia. Claro que eu mandava e-mail já para eles, já era nessa cátedra, assim, né? Mas foi bem bacana, porque até eu mandar, eu não cheguei a ir lá, né, ver pronto, finalizado. Mas foi bacana, porque daí quando fechou o container, que era da empresa que eu trabalhava em Ilhota, pra mandar, assim, chega a me arrepiar de lembrar, que foi muito bacana. E daí, e daí os montadores foram pra lá pra fazer a montagem, porque lá tu não pode simplesmente sair daqui do Brasil e ir lá trabalhar, né, com isso. Eles tiveram que fazer um curso para ir lá fazer a montagem. Mas eram móveis com madeira, era muito legal, assim. Eu trabalhava numa empresa que eles pegavam madeira que vinha da Amazônia, através do porto de Itajaí via para Ilhota, era confeccionados, e eu trabalhava muito forte na época da faculdade, para São Paulo, assim, né? Ali na época do Morumbi e Alto Morumbi, eu não lembro agora como é que é o nome do lugar, mas eu sei que era um lugar lá para esse, e aí mas foi bem bacana. Esse foi o projeto mais longo, mas que nem eu falei, foi uma cadeia, assim, porque uma pessoa foi indicando a outra e aconteceu isso, e foi muito legal. Você fala tecnologia, o que mudou com a tecnologia? Na verdade, os 3D, né? Melhorou? Assim, eu hoje ainda, quando eu estava entregando o projeto hoje, eu falei, meu Deus, eu demorei 20 minutos para fazer esse projeto, falei pro cara e falei, demorei 5 horas para imprimir. Porque, né, a questão de impressora, rede, às vezes tu se quebra, né, por causa disso. Mas eu aprendi, né, eu comecei a desenhar todo à mão. Eu sou da época da faculdade que a gente entregava projetos só à mão. A gente não entregava projetos digitais. O AutoCAD foi quando eu estava me formando que ele explodiu, vamos dizer assim. Sim. Então, assim como eu sei que tem outros profissionais aqui na cidade que também, tu pega o Leonan que desenha, pega a Mariane, eles desenham, mas eles não são da era de projeto na mão, de prancheta. Tanto é que eles nem prancheta não tem, né? Nenhum, nem outro, nem prancheta não tem. E outros profissionais aqui da cidade também, que tu fala assim, tu tem uma prancheta, que é aquela enorme, que eu tenho uma prancheta gigante, que é o tamanho dessa mesa, para desenho. E tudo era feito ali, noites e noites viradas fazendo assim. Então, a parte da tecnologia... Mas a gente tem um bom domínio para fazer um 3D, para apresentar, mas ainda não é com aquele realismo que hoje em dia a gente tem softwares, né, que apresentam isso, que é muito legal. É muito difícil. Hoje, veio um projeto no escritório que, o cliente só quer a planta baixa.
Então, beleza, eu não vou precisar fazer um 3D, porque ele já tem o profissional que vai fazer a estrutura metálica, que vai apresentar em 3D a parte da estrutura metálica. Então, me restringe a fazer um projeto em 2D. Mas, se não, fora isso, a tecnologia está aí, maravilhosa, né? E mostrando que consegue mostrar super bem o interior, o espaçamento. Porque ainda assim, tem muitos clientes que eles não conseguem se enxergar, né? Ele fala assim, não é palpável, né, para ele. Daí, quando tu não coloca o olhinho da mão na coisa, ainda não é o suficiente. Ô, Cláudia, e qual que é o maior desafio da sua profissão? Na verdade, da profissão em si, eu não acredito que haja, assim, um desafio maior do que você estar bem preparado. Porque qualquer profissão, você tem que estar bem preparado para ter a resposta certa para tu solucionar. Porque é a história que nem eu falei pro meu médico. Tu acha que eu tô vindo aqui te procurar porque eu tô caçando problema? Não. Porque tu tem um problema. Sim. Então, como profissional, tu tem que estar ali preparado para resolver a situação do teu cliente. Sim. Né? Cliente, paciente, seja lá como for. Porque, né, de médico e louco todo mundo tem um pouco. Então, tu tem que estar ali preparado. E isso, independente de ser a minha profissão ou não, você tem que estar preparado para sanar, né, ajudar. E a maior satisfação na sua profissão? Na verdade, eu amo projetar. Amo projetar. Tanto é que, às vezes, eu vou lá, faço um projeto lindo, maravilhoso, assim, que eu fico... Meu Deus, que eu não consigo dormir de felicidade. E, assim, tanto é que, voltando um pouquinho, eu quase perdi o meu marido, na verdade, por ser tão apaixonada por trabalho, por ser uma workaholic mesmo, muito forte. Quando eu e o Júnior ainda estávamos nos conhecendo, eu tinha o meu horário para ir trabalhar e eu não podia me atrasar, eu não podia deixar de estar no meu trabalho. Então, eu tinha que trabalhar. E por quê? Porque eu amo fazer projeto. E na época eu trabalhava com projetos à mão, daí eu viajava muito mesmo, acabava trabalhando tanto em Curitiba quanto em São Paulo, muito forte para as empresas que eu trabalhava. E acabava que aí eu diria, vamos... Não dá porque eu tenho que trabalhar, não dá. Então, assim, por quê? Porque eu amo fazer projeto. Tanto é que hoje em dia, ainda de vez em quando, assim, que nem eu comentei, o Júnior falou assim, Cláudia, tu vai chegar a que horas daqui? Eu falei, não sei ainda dele. Por quê? Não podemos se... Cláudia, tu tem que se dedicar mais, às vezes, com a minha função de ser dona de casa. Mas é porque eu amo mesmo projetar. Amo. E, assim, o papel da arquitetura como um todo para uma cidade, na sua avaliação, o que contribui com o trabalho que é desempenhado? No geral. Assim, às vezes o pessoal fala que é intriga entre engenheiro e arquiteto, mas não. Tu vê numa Curitiba da vida, com Jaime Lerner, quando fez né, todo o planejamento urbano daquela cidade. Que coisa mais linda que ficou. Tu pega um estado do Paraná, que tem o UEL, que é uma Universidade Estadual de Londrina, ou várias cidades no Paraná que foram projetadas por urbanistas. Mas tu pega Brasília, que foi projetada por urbanista, mas é fria. Sim, concordo. Ela é uma cidade quente de calor, mas fria de acolhimento. Mas tu pega outras cidades, que nem no próprio Paraná, que são lugares frios, mas são cidades acolhedoras por causa da urbanização. Sim. Então, ali é um papel do urbanista que é muito marcante. Tipo, tu vê vias largas, tu vê vias projetadas para escoamento pluvial, tu tem um planejamento maravilhoso. E que, às vezes, num outro lugar que poderia ter... não tem. Porque o cara... É a história do burrinho, né? O cara solta o burrinho para o melhor caminho, assim. Então, ele vai e deixa. E quando tu vê eu pego o residencial Hortência, que eu tenho o privilégio e a alegria de falar que a maioria das casas são projetos do nosso escritório. Aí, assim, tu vê certinho as casas que são projetadas não é porque são a maioria
A maioria é projeto nosso, mas não é... Tu vê que, assim, ó, ela é uma casa que ela combina com o dono. Ela é uma casa bonita, ela é uma casa aconchegante. Então, isso dali dá pra tu ver que tem uma mão de um arquiteto, assim. Sim. Então, ela tem uma mão, um carinho, né? No caso de nós, profissionais dessa área. E isso dali é muito... Além de ser satisfatório, assim, é alegre tu ver um lugar que tu tem... E pode ver, lá tem, acho que é 40 casas. Eu... tenho o privilégio, acho que eu fiz 27 projetos, pelo menos, acho que ali. Desses 27 projetos, nenhum é igual ao outro. Nenhum. Tipo assim, cada um deles é a cara do proprietário. Cada um deles é a necessidade do proprietário. Naquele status, ou posteriormente, porque eu sempre sou uma pessoa que justamente, até na minha pós de gestão, eu fiz uma matéria que é uma matéria que é para a vida, que é a análise de risco. Eu sempre trabalhei, e também porque eu sou filha do Assis e da Gorete, né? Como fala o outro. Sempre trabalhei com essa questão, assim, daquela... A minha mãe sempre, tipo, foi meia... Falava assim, isso não é assim, não é assado. E o meu pai já não, ele já era mais analista, ele analisava a longo prazo. Então, esse consórcio dos dois me gerou nessa parte da análise de risco muito predominante. E acaba que... eu sempre falava pro cliente, vamos fazer assim, porque lá na frente pode acontecer tal coisa. Lá na frente pode ser assim. Não sou mãe de nabo, né? Mas a gente sempre prevendo Sim. o futuro, porque hoje em dia não é que está fácil, mas a gente tem muito mais facilidade do que tempos atrás. Então, a perspectiva de todo mundo para crescimento, né? Todo mundo tem essa linha de bênção no caminho, né? Então, todo mundo tem tendência a crescer. E aquelas casinhas também são crescer. A ideia é crescer, expandir. E de que maneira que elas vão expandir? Então eu já sempre falava pro cliente, vamos fazer assim, porque daí a gente pode expandir para cá. Não sei o quê. Mas agora a gente não tem dinheiro. Mas quando tiver, tu vai ver, se não vai dar tu vai querer expandir. E muitos clientes, inclusive com poder aquisitivo maior, a gente também fala assim, vamos fazer tal coisa, por quê? Porque amanhã tu pode mudar de ideia. Porque a gente, né, graças a Deus a gente tá evoluindo. Então, Sim. a tendência é evoluir de ir pra frente, não de regredir. Então, essa parte da arquitetura tá ali, ela acaba, tipo, tendo essa visão um pouquinho mais lá na frente, assim, né? Eu acho que é bacana. E para contratar o serviço, o trabalho da Cláudia, é difícil? Na verdade, não. É difícil. Às vezes tem uns clientes meus que se eles escutarem, eles vão entender. A gente vai, faz o projeto, tipo, faz tudo lindo, maravilhoso, que é uma especificação que a gente também tem, né, no escritório, que a gente fornece para muitos clientes, conforme a necessidade deles, a lista de materiais. A gente tem uma gama, assim, de clientes que trabalham muito forte com madeira, que gostam muito de casas em madeira, e também porque a gente tem um escritório que é uma referência, né, numa construção em madeira. Então, daí os clientes, às vezes, eles me pedem, daí o projeto tá lá, lindo, maravilhoso, tudo prontinho, finalizado, maravilhoso, só falta terminar a lista. Daí, assim, não é fácil contratar, mas às vezes a arquiteta demora um tempo. O projeto ela entrega rápido, mas a lista de materiais, como madeira é uma coisa muito específica, né, não é... E até mesmo eu sou bem cautelosa em relação à parte de madeira, porque eu amo madeira. Mas não é qualquer profissional que pode trabalhar com madeira, não em relação à parte de projeto. Sim, porque projetar, o papel aceita tudo, né? Mas na hora de executar. Porque uma construção em madeira, ela às vezes está muito mais exposta do que uma construção em alvenaria, porque o reboco puxa. Mas o prego puxa também. Não é a mesma coisa, sabe? Então, ela trabalha. Mesmo que seja um painel de MDF, ele vai trabalhar. Então, a natureza da madeira, ela a organicidade dela é bem maior. Então, mas me contratar é fácil. Contratar eu, a Mariane, né? No futuro certo, o Leonan volta. Eu acredito, essa parte é bem fácil, né? Busca a gente Sim. ali, e aí a gente, dentro das medidas do possível, a gente atende. A gente tem uma demanda de trabalho, que a gente agradece a Deus por ter essa demanda, porque tem altos e baixos Superou as expectativas de quando você chegou em Salete até o momento? Na verdade, assim, eu quando cheguei em Salete, eu já cheguei com uma demanda de 6 meses de trabalho, porque eu trabalhava em parceria com uma amiga minha que é arquiteta em Minas Gerais. E aí a gente tinha uma demanda de 6 meses de trabalho, que era justamente porque ela estava indo embora para a Turquia. Então eu já tinha essa previsão desses 6 meses de trabalho com ela. Porém, eu cheguei, o Júnior foi
não lembro agora onde é que o Júnior foi e a gente, né, tinha tomado a decisão que ia ficar por Salete mesmo, já arrumou um serviço pra mim. Virou a esquina, arrumou outro. Tipo, não, eu nem tinha saído de casa. Então, ele já tinha arrumado. Eu falei, mas, Júnior, eu não vou trabalhar agora. Por enquanto, a gente vai ficar de boa, assim, reformar a casa e tudo mais. Porém, não deu... Daí, a gente reformou a casa, demorou em torno de 3 meses, e eu com essa demanda com a Elisa. A gente conseguiu suprir essa demanda com a Elisa. Eu tava nesses 3 meses, né? Porque também ela tinha esse compromisso que ela tava indo embora pra Turquia. Aí a gente conseguiu suprir. E nisso eu falei pro Júnior, agora nós vamos procurar um estabelecimento pra gente abrir nosso escritório aqui em Salete. Daí a gente procurou, ficou ali durante 7 anos no Nilo. E aí agora fazem 2 anos que a gente tá na nossa sede, né? Vai fazer 2 anos agora no dia 1º de abril. Então, aí foi, assim, eu na verdade, sempre, que é uma frase que o Júnior aprendeu comigo, é que o sol nasceu para todos, né? Então, quando a gente veio para cá, eu falei assim, eu tinha 5 cachorros, daí eu não queria deixar meus 5 cachorros aqui no sítio e ir morar em Rio do Sul. Eu tinha uma gata e levar só a gata. Eu falava, tipo, né, porque quem não tem filho tem cachorro, né? Aí eu disse, eu não vou deixar, porque é um pecadinho deixar os cachorros ali, coisa e tal, coisa e tal. Aí eu falei, não, vamos ficar por Salete, que eu ganhe R$1.000 por mês. Claro que nisso, naquela época, eu não sabia de todos os impostos que a gente tinha que pagar, né? Mas tudo bem, porque a gente nunca tinha tido uma empresa mesmo, né? A gente só tinha a questão de prestador de serviço. E também, de onde der, quando tu é prestador de serviço, tu tem uma outra, né? Sim. É outra legislação, né? Aí também não era tudo... Os tributos são menores. E assim, a questão do próprio do próprio aluguel e tudo mais, por mais que assim, super agradeço o período que eu fiquei lá no Nilo, porque também, né, foi muito bom para mim. E assim, e a parte que eu agradeço primeiramente a Deus, né, porque Deus iluminou que tinha aquela sala vagada e foi muito ótimo para nós. Era um espaço reduzido, mas foi o nosso início de uma maneira muito legal, assim. Então, eu só tenho a agradecer mesmo. E da maneira que aconteceu. Então, tudo... Como eu sou uma pessoa que eu me considero muito abençoada, então, tudo que aconteceu, tipo, e tudo que tem ainda de bom por acontecer, eu sempre sei que, tipo, eu posso até pedir pra Deus. Então, sempre Deus me dá um pouquinho mais do que eu possa imaginar. Tipo, muito mais, sabe? Então, não tem nem o que dizer. Tipo, toda e qualquer expectativa que nós tínhamos no início foi mega superada. Muito, né? Eu me considero, que nem eu falei, eu me considero uma pessoa muito abençoada. Então, tipo assim, e agradeço tudo que Deus me proporcionou. Até as coisas ruins, até situações que não foram muito agradáveis, porque pra eu chegar, né? Edifica a gente, né? Para finalizar a sua mensagem e também a importância da família. E há um momento especial na sua vida agora? Na verdade, eu estou vivendo uma graça, né? Que eu acho que isso, para quem, né, você como pai sabe, você como, né, um administrador, uma pessoa bem-sucedida, porque a gente tem uma família, é uma bênção. Eu e o Júnior ontem completamos 18 anos de casados e no mês passado a gente teve a bênção de sermos promovidos a pais. Então, que nem eu falei, que é mais uma coisa que Deus acrescentou na nossa vida. Era um pedido do nosso coração, mas ainda que Ele fez muito melhor, né? Não tenho nem palavras para dizer. E claro, deu a correria do dia a dia. Eu já era abençoada porque eu tenho meus afilhados que moram no meu coração, que são meus filhos de coração tanto quanto os meus. E cada um deles é um presente na minha vida. Às vezes eu mesmo... sendo relapsa, porque como fala o Júnior, eu me dedico às vezes muito ao meu trabalho, mas é muito bom, assim, tipo, não tenho nem o que falar, não posso, que nem eu comentei, eu agradeço a Deus até as coisas ruins que aconteceram na minha vida, porque, né, eu agora também, semana passada, fez 3 anos do falecimento do meu pai, que foi meu impulsionador maior, meu amor maior de vida, mas Deus em paralelo me deu agora, né, o Cauã e a Catarina, que são... Os dois juntos foram? Sim, os dois juntos, que são a alegria, né? Na verdade, mudou a vida. Não que a gente não tem percalços, porque também, que nem eu falei, a gente tá com 18 anos casado e de repente a gente, né, tem 2 seres para serem amados.
que às vezes aquele sentimento de cobrança de mãe a gente já tem, porque, será que será que é o suficiente? Porque a gente sempre se coloca na balança e não se considera o suficiente. Então, estou vivendo de alegria nesse momento, apesar de que eu sempre falo para os outros, eu sei que a gente vai ter percalços lá na frente, a gente já, né, trabalha algumas situações ali que estão fora do nosso controle, mas está muito bom, e estamos ajustando a vida e levando a vida conforme Deus permite, né, na verdade, muita gente falou, o ato que vocês fizeram é muito bonito. Não. O ato deles terem vindo para nós é muito bom. Tipo, foram eles que mudaram a nossa vida, não é a gente. A gente vai procurar transformar a vida deles, mas eles, assim, eu falava, lembro que eu sempre comentei com o Guido Roden, eu falei, Guido, o dia que eu tiver filhos eu vou me tornar uma pessoa melhor. Ainda não consegui atingir esse status, né, mas eu pretendo conseguir, porque eles, gente, é muito legal, tipo, acordar, escutar a Catarina pegar e olhar, oi, e, tipo, dela, tu olhar no bercinho, aquele, né, aquela, oi, ou o Cauã pegar e gritar, mamãe, porque ele me chama 1000 vezes por dia. Se a gente tá perto, ele, mamãe, o que foi, Cauã? Mamãe? Mamãe? E ele fica lá só, mas é muito legal. Eu não tenho nem palavras para dizer. Até um terapeuta falou, se eu me orgulho do meu trabalho, dos meus filhos, acho que eu vou... E ele falou, tu não tem noção que você vai passar ainda daqui para frente de orgulho. Que bom. Gesto bonito. A gente sabe que é muito emocionante, né, Cláudia? Obrigado por ter vindo aqui, fiquei muito feliz, né? Parabéns por todo o trabalho e sempre muito sucesso. Obrigada, muito obrigada. E assim, obrigada porque também desde o começo, eu lembro quando eu fiz o projeto lá para ti na rádio, que a gente fez, né, com aquela menção para Nossa Senhora de Salete, foi muito, muito bom. E que nem eu comentei anteriormente, né? Assim, eu não chego a lugar nenhum sozinha. Nenhum mesmo. E eu sei que inclusive nessa parte, eu sou muito abençoada porque eu tenho bons amigos. Eu tenho bons parceiros, tanto de trabalho quanto pessoas com quem eu posso contar. Eu não sei se você vai se recordar, mas no primeiro ano que eu estava aqui, na véspera do feriado de 2 de novembro, o Júnior tinha ido viajar para uma pescaria. E aí, nisso, eu te liguei, 8h30 da noite. Marcos do céu, preciso do telefone de alguém que faça terraplanagem, porque tinha estourado o muro da lagoa lá da minha casa, que era o acesso para minha casa. Daí eu não conseguia subir. Daí tu falou, meu Deus, Cláudia, mas quem que eu vou te... Daí nisso tu me mandou do Valmir. Daí no dia seguinte o Pacheco apareceu lá em casa pra porque eu cheguei em casa e olhei assim, porque eu sou meio metida valentona, né? Falei, amanhã eu tiro de carrinho e picareta isso. Quando eu olhei no dia seguinte, com a luz do dia, Cristo de Deus, era força de barro. O Pacheco demorou 1 hora e pouco com a retro pra limpar aquilo. Então... para ver, né? Como é bom ter com quem contar. Então, eu agradeço ao meu amigo Marcos Roberto também por ter me dado essa mão. Isso eu fico muito feliz. Aqui em Salete eu tenho N amigos, assim, e realmente são pessoas que eu sei que gostam de mim. Tanto é que até a vinda do Cauã e da Catarina, eu falei... as pessoas torceram tanto pela gente que tá ali o resultado, né? Tá ali o resultado. Pensamento positivo. Muito obrigado. Nós ficamos muito felizes aqui com a participação aqui no nosso canal. Cláudia Cardoso dos Santos Bertoldi. Né? Um alô também para o Júnior. Né? Toda a família a gente agradece em mais um podcast. E na técnica o Muriel Canã.